Paz e bem para você. Nós continuamos o nosso estudo sobre os documentos importantes da doutrina social da Igreja. Vimos trabalhando até aqui desde a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII até o Concílio Vaticano II. E a nossa preocupação hoje é ajudar a refletir um pouco sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, esse documento importante do Concílio Vaticano II. Conforme lembramos, é uma Constituição. E a Constituição, assim como no país, também na Igreja, é o documento mais importante. Uma Constituição pastoral, porque a preocupação deste documento não é tanto com o dogma, não é tanto com a doutrina, mas com a vida, com a pastoral da Igreja. Um documento preocupado com o relacionamento da Igreja com a sociedade moderna. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes é o documento do concílio que podemos assim dizer que mais representou aquela intuição primeira do Papa João XXIII de celebrar a reconciliação da Igreja com a sociedade moderna. Essa sociedade que veio das grandes revoluções industriais, francesa, também do processo de independência dos Estados Unidos, que veio apresentar uma nova forma da sociedade se organizar. Não ao redor de um rei, num sistema monárquico, mas agora no sistema republicano. A Constituição Pastoral Gaudium et Spes, ela tem uma preocupação ética, a preocupação com a transformação da sociedade numa sociedade melhor, justa, solidária, fraterna e humana. É a constituição do diálogo, porque neste documento a Igreja, de uma certa forma, abandona aquela forma como ela se apresentava no período anterior ao Concílio Vaticano II, como sociedade perfeita, para agora assumir-se como uma igreja que tem muito a ensinar, mas que tem muito também a aprender da sociedade moderna. O método que a Constituição Pastoral Gaudium et Spes usa é o método indutivo. Sempre parte da realidade para chegar na reflexão. Então isso é importante. Da Constituição Pastoral Gaudium et Spes veio à tona, podemos assim dizer, o método ver, julgar e agir. O ver a realidade, julgar a partir dos dados fundamentais, das fontes primeiras do cristianismo, e visando uma prática consequente, uma ação pensada, refletida, visando uma sociedade melhor e uma vida eclesial mais conforme o Evangelho de nosso Senhor. Mais do que com pecados, a Constituição Pastoral está preocupada com valores humanos, culturais, sociais e cristãos. Então a preocupação é ética, visando, portanto, uma sociedade mais humana. Ela tem também nesta dimensão comunitária. Então a preocupação não é tornar a pessoa melhor, mas tornar a sociedade melhor. E mudando a sociedade, criando condições também para que a pessoa seja melhor, viva uma vida conforme a vontade de Deus aqui neste mundo. Uma característica importante da Constituição Pastoral Gaudium et Spes é que ela vai respeitar a autonomia das realidades criadas. A autonomia da família, da cultura, da economia, da política, das ciências.
Isso é muito importante, porque reconhecendo a autonomia, a igreja entrará, né, num caminho de diálogo, e de diálogo construtivo. Como quem tem muito a aprender, ouvindo, e como quem tem também a ensinar, né, sobretudo a visão de pessoa humana que brota do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz que o papel moral da igreja consiste em contribuir com a perspectiva da fé no dinamismo da caridade, a força da graça cristã no interior destes fatos para melhor extrair o seu sentido profundo e oferecer-lhes a possibilidade de se superarem. Então, conforme disse anteriormente, a Constituição Pastoral vai marcar, né, vai assumir uma forma totalmente nova de se relacionar com o mundo moderno. O texto do documento, né, ele preocupa-se em iluminar a realidade social, política, econômica, né, a partir do ensino da igreja. Então, nos números 4 a 10. Aborda uma problemática que permanece desafiante e questionadora. O que significa ser cristão na realidade histórica em que nós estamos vivendo? O que significa? O título do documento vem lembrar, né? Gaudium, alegria, spes, esperança. A igreja chamada a ser sinal de alegria e esperança para o mundo. O capítulo 2 trata da comunidade humana. Ensina que a busca do bem comum deve ser o grande objetivo da igreja e da humanidade. Isso une, né, a igreja católica e une a humanidade como um todo. Então, a busca do bem comum, a busca da justiça social. E este deve ser o desafio de todas as pessoas e instituições, conforme o número 26 desta Constituição. Em um ambiente de guerra, né, estamos aqui no contexto da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos e aliados. Então, em um ambiente de guerra e profundo desrespeito à dignidade, né, e aos direitos fundamentais da pessoa humana, o documento proclama a necessidade de respeito a toda a pessoa humana, independente de raça, cor, ideologia, no número 27. Negando o clima de intolerância e ódio, proclama a necessidade do respeito e o amor aos adversários, número 28, tão importante para o tempo em que nós estamos vivendo. No número 29, vai falar da igualdade fundamental entre todas as pessoas humanas, que é base para uma sociedade democrática. Proclama a necessidade de superação de uma ética individualista, conforme já mencionei anteriormente, para uma ética social, né, o número 30. Pois o desafio não é tornar a pessoa melhor, mas o bem comum, uma sociedade mais humana, justa e fraterna, por meio da participação e da solidariedade. Esta virtude tão importante dentro do cristianismo. Isso aparece então no número 31. Depois, vamos ver, né, a igreja refletindo, manifestando, né, a sua compreensão sobre o trabalho, esse tema central dentro da doutrina social cristã, sobre a atividade humana, entre os números 33 a 39. Um destaque especial deve ser dado ao número 37, que proclama, conforme já disse, a autonomia das realidades terrestres, tais como as ciências, a cultura, a família e a política. Nesses ambientes, o fiel leigo é o grande protagonista da evangelização e da missão. Capítulo 4 fala da ajuda que a igreja oferece ao homem atual, número 41, à sociedade, número 42, e à atividade humana, número 43. Fala também da ajuda que a igreja recebe do mundo, entre os números 43 e 44. E apresenta Jesus Cristo como o princípio e fim da história, no número 45. Um elemento a ser destacado, né, na Gaudium et Spes, para
esta linha de reflexão que estamos construindo nesses nossos vídeos. É que a Constituição Pastoral, primeiro, assume de uma forma definitiva a Declaração Universal dos Direitos Humanos como parte da doutrina social, naquela sequela da Mater et Magistera do Papa João XXIII e também da Pacem Terris. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos faz parte agora da pregação social da Igreja. E outro elemento fundamental é que a Igreja assume a democracia como a melhor forma de governo. Então, tratando o ser humano como sujeito, como pessoa, como sujeito moral que pensa, que reflete, vai incentivar a que os cristãos católicos sejam bons cidadãos. No número 75 diz: todos os cidadãos se lembrem, portanto, do direito e simultaneamente do dever que têm de fazer uso do seu voto livre em vista da promoção do bem comum. A Igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo, em serviço dos homens. Então, a democracia, ela é assumida pela Igreja como a melhor forma de governo. E há um incentivo a que os cristãos não fujam do mundo, mas que agora assumam a realidade criada, assumam o mundo e participe do seu governo como cidadãos. Que o cristão seja um bom cidadão. É o que a Gaudium et Spes espera. Então nós vamos parando por aqui e no próximo vídeo vamos trabalhar a contribuição do Papa Paulo VI, que com muita humildade e sabedoria continuou a intuição do Papa João XXIII, permitindo que o concílio chegasse à sua plenitude. Até lá.